Olá pessoal, mais uma vez aqui com vocês nessa live. Quero agradecer a todos que têm mandado aí as suas mensagens, têm mandado e-mails para nós através do Zap. E se você ainda não faz parte do nosso canal, inscreva-se aí no nosso canal. Você vai estar ajudando outras pessoas também, compartilhando com essas mensagens. E a minha proposta de hoje, eu li esse livro aqui, ó, Profissional Incomum. Como pensa e age um profissional de excelência. Foi algo assim fantástico. E uma das primeiras coisas que o autor traz aqui para nós é falar dessa autoavaliação. O primeiro ponto desse livro aqui é falar sobre autoavaliação. E como eu faço sempre uma proposta da gente pegar um texto bíblico, né, principalmente as passagens que Jesus fez em toda a sua trajetória, para trazer um exemplo para nossas vidas pessoais. Eu peguei aqui o exemplo de Bartimeu. Para quem não sabe, o exemplo de Bartimeu, Jesus estava saindo de Jericó e uma multidão seguia, e na beira do caminho tinha Bartimeu, o cego, que estava clamando, né? Ouviu falar que Jesus estava passando ali por aquele momento, e ele clamava assim: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E algumas pessoas pediam que ele se calasse, para que Bartimeu não importunasse naquele momento, e cada vez que pediam para ele, ele clamava mais alto ainda: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E de repente Jesus parou aquela multidão e Jesus pediu que o chamasse. E eles se aproximaram de Bartimeu e disse: olha, o mestre te chama. Bartimeu levantou-se imediatamente, jogou sua capa fora e foi até Jesus. E diante de Jesus, Jesus olha para ele e lhe pergunta, fez uma grande pergunta: que queres que eu te faça? Bartimeu disse: eu quero voltar a vir. Essa pergunta de Jesus é a pergunta que eu faço para você hoje. Quem é você? Quem é você? Qual a autoavaliação? Como que você se vê? Como que você gostaria que as pessoas olhassem para você e descrevessem ou escrevessem a sua história? Quando eu olho para Bartimeu, se você pegar do ponto de vista bíblico, Bartimeu significa filho de Timeu. Bar, né? É uma palavra grega, filho de Timeu. E você começa a entender que muitas vezes nós somos coisificados nas nossas relações pessoais. As pessoas conhecem você: ó, lá vem aquele baixinho, lá vem aquele rapaz que usa o óculos preto, lá vem aquele rapaz que usa o boné, e a gente vai perdendo a nossa identidade socialmente e somos conhecidos por algumas características. E essas características, elas vão sendo legitimadas nas nossas relações pessoais, e você acaba absorvendo parte dessas características na tua psique diariamente. Então você vai se relacionar com aquilo que as pessoas estão te chamando constantemente. E Bartimeu era o filho de Timeu. Uma pessoa socialmente sem uma identidade, mas era o filho de Timeu. É o filho do José, é o filho do Antônio, é o filho do Paulo, né? Mas ele não tinha um nome. Ele era o Bartimeu, o cego. Eu pergunto para você hoje, olhando para o outro texto, a gente vai encontrar um publicano, um cobrador de impostos, chamado Zaqueu. Havia uma grande multidão, Jesus também estava pregando, e de repente Zaqueu sobe em cima de um sicômoro, sobe em cima de uma árvore. E quando Jesus o vê ali naquela árvore, disse: olha, desce que hoje mesmo me convém estar lá na tua casa. Zaqueu subiu numa árvore. Em uma outra passagem tinha uma grande multidão e aparece uma mulher com fluxo de sangue dizendo assim: se tão somente eu tocar nas vestes dele, eu ficarei curada. Situações diferentes. Outra situação, uma mulher cananeia, ela atrás de Jesus, clamando a Jesus, porque o filho dela estava terrivelmente enfermo. E ela chega até o ponto de dizer, depois de uma frase que Jesus disse para ela, uma palavra: olha, não posso tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. E aquela mulher imediatamente disse: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E aquela mulher cananeia ouviu o que Jesus disse, e Jesus disse para todos: nunca vi tamanha fé em Israel. O que tem algo em comum nessas pessoas? A mulher do fluxo de sangue, socialmente excluída, porque aquilo era considerado uma imundície.
E aquela mulher não poderia estar naquela multidão. Aquela mulher não poderia nem mesmo tocar num sacerdote segundo as leis judaicas. Zaqueu também, por ser um cobrador de impostos, era socialmente excluído. Porque trabalhava para os romanos, cobrava impostos dos seus próprios familiares, da sua própria legitimação de poder, de função do Estado. Ele estava legitimado pelo poder do Estado, e o Estado era opressor, cobrava seus impostos, e Zaqueu estava lá cobrando os impostos da sua própria linhagem. A mulher cananeia não trazia em si uma religião, ou seja, não trazia um discurso religioso próximo, né, àqueles discursos que eram ali judaicamente legitimados, né, didaticamente falando. Ela não pertencia àquelas sinagogas ou àquela religião, mas era uma mulher cananeia. E ela foi contemplada por aquele ato, foi contemplada com aquele gesto, porque Jesus disse: vá para a tua casa, a fé te alcançou, a salvação te alcançou. Mas quando Jesus pergunta para Bartimeu: o que queres que eu te faça? Parece uma brincadeira. Se fosse eu e você olhando para uma pessoa diante de você e você percebe que ele é cego, eu acho que imediatamente eu iria curar essa pessoa. Não ia nem perguntar para ele. Mas aquela cura de Bartimeu, quando Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? É uma pergunta decisiva para nossas vidas. Quando alguém pergunta para você: quem é você? Só você pode responder. Aquela cura de Bartimeu foi dada através de Bartimeu. Foi ele quem decidiu ser curado. Ele quer voltar a enxergar. Ele quer ver. Ele quer ser contemplado com aquilo que mais ele identificava dentro dele como que era a necessidade primária da vida dele. Agora eu pergunto algo para você. Será que Bartimeu, diante a sua história de vida, porque os textos não vão trazer para nós que ele nasceu cego, mas ele foi de alguma forma cometido. O historiador Joséfo, ali do primeiro século, chega a narrar que Bartimeu teve seus olhos arrancados, porque o seu pai foi um grande general das fileiras do exército de Israel, e como ele era uma pessoa ali que se levantava contra o poderio romano, o pai, Timeu, foi crucificado. E para que o filho de Timeu não se levantasse contra Roma, eles arrancaram ali seus olhos, para que servisse de mensagem para aquele povo, para que não se rebelasse, para que não se levantasse contra o Império Romano, porque era o poder do Estado. E Bartimeu estava com aquela capa, e aquela capa simbolizava aquela época como uma pessoa dada pelo Estado com uma situação de mendicância, ou seja, ele poderia estar pedindo ali aquelas margens, dependendo da esmola, dependendo do olhar da misericórdia, do A, do B, do C, daquelas famílias, dependendo da generosidade dos templos dos sacerdotes, que por lei deveriam ajudar os necessitados. Bartimeu vivia nessa mendicância. Ele era cego e estava com aquela capa que demonstrava toda a sua fragilidade. Mas no momento em que o discípulo chega para ele e diz: olha, o mestre te chama, ele lança de si aquela capa imediatamente e vai até Jesus. Ele vai até Jesus e Jesus fez essa pergunta para ele. Sabe quando começou essa cura de Bartimeu? A partir do momento que ele lançou aquela capa fora. Porque ele rompe com aquelas barreiras, com aquelas cordas que muitas vezes estão segurando a gente. Sabe aquelas coisas que seguram a gente e levam para baixo, que a gente vai chamar isso de âncoras, que não te deixa crescer, não te deixa evoluir, não te deixa aceitar que o mundo te dá mais oportunidade, não te deixa sair das crises. Bartimeu naquele momento estava ali, colocando ali, ressignificando os seus valores, porque ele estava entendendo que a mensagem do filho de Davi era uma mensagem onde as portas, onde as janelas poderiam ser abertas, onde novos mundos poderiam ser criados, onde novas pessoas poderiam ter novas oportunidades e poderiam assumir a sua própria história. Então Bartimeu, primeiramente, ele aceitou agora a entrar e fazer uma nova história de vida, de sucesso, vida de excelência. Ele não quis viver e perdurar e ganhar na mendicância, ele não quis estar sempre no olhar daqueles do coitadinho, da vitimização eterna. Ele resolveu sair daquela situação. Agora imagine uma pessoa
Não sei quantos anos Bartimeu estava naquela época, mas imagina uma pessoa com 30 anos, cego, sem uma profissão definida. Ser curado naquele momento seria deixar de ganhar as esmolas do dia a dia, do pão que ele comia o dia a dia. Ser curado naquele momento teria na mente dele a dificuldade de voltar a trabalhar. O que eu vou fazer sem uma profissão? Significava muitas coisas, perder a sua fonte de renda. Mas Bartimeu não se dobrou diante dessas pequenas coisas que vinham na sua mão por causa da sua deficiência. Socialmente, ser cego, ou ser uma pessoa coxa, ou ser uma pessoa corcunda, ou ser uma pessoa que trazia alguma marca física, tinha o olhar da religiosidade como portador das maldições, como pessoas que traziam as marcas das maldições, e eles traziam nos seus próprios corpos. Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Ele disse: eu quero voltar a enxergar. E Jesus: olha, a tua fé te salvou. Sabe essa palavra salvação, cura? Ou tu foste criado completo, completude. Significa que a partir da minha decisão e da tua decisão, dos teus objetivos, você pode voltar e a retomar a sua história de vida. Você pode agora escrever quem é você e fazer uma nova caminhada. Seguir os seus próprios exemplos. Aqueles exemplos que você escolhe diariamente, aqueles exemplos que você decide caminhar com a certeza do teu coração, com a certeza da tua fé. Quantas vezes você já dependeu dos outros? Quantas vezes você ficou ali dependendo de uma decisão dos outros, sendo que você pode decidir? Que você pode escrever algo novo sobre a tua própria história, criar a tua biografia, escolher os detalhes, as cores que você queira colocar, porque você é a pessoa, é o foco que deve investir cada vez mais em você mesmo. Porque quanto mais você estiver crescendo, quanto mais você estiver evoluindo, você vai poder ajudar mais pessoas que estiverem à sua volta. Quanto mais alto você chegar, quanto mais alto você estiver, você vai poder ajudar muitas pessoas aqui embaixo. Será que Zaqueu ficou olhando para a sociedade, com medo de subir naquela árvore? Ou de ter que olhar para uma pessoa e dizer o seguinte: poxa, se eu tivesse a estatura suficiente para estar ali no meio daquela multidão? Mas ele teve a criatividade, uma criatividade de subir num sicômoro, numa árvore, para poder ouvir e ver Jesus. Aquela mulher do fluxo de sangue da mesma forma. Mesmo sendo rechaçada, excluída, colocada ali de escanteio, ela passou por uma multidão. Ela passou por momentos difíceis para poder tocar naquele da qual ela dizia: se tão somente eu tocar nas vestes deste homem, eu vou ficar curada. A mulher cananeia, ela não se fazia presente sentado à mesa dos conhecimentos, mas provavelmente ela ouviu falar de Jesus. Porque as coisas boas chegam naquelas pessoas que têm os corações bons. As pessoas boas entram em sintonia com aquelas pessoas que estão na mesma sintonia, do mesmo propósito, da bondade, da caridade, da generosidade. Os olhares se cruzam. As pessoas boas atraem pessoas boas. E foi isso que aconteceu. Onde Jesus passava, essas pessoas que tinham corações preparados para receber a boa semente, estavam sempre presentes, se prontificando, se autoexaminando e se autopreparando diariamente para receber o olhar, para receber a palavra, para receber o toque, para receber aquilo que cada um de nós buscamos todos os dias: ser melhores, a oportunidade para ser melhor. Então, se você escolheu hoje, se você decidiu que você precisa saber quem é você, comece a perguntar para você: o que você precisa mudar? O que precisa ser alterado na tua constituição como forma de pensamento, de comportamento? Quais são os hábitos que você tem que praticamente você nem pensa mais, você já está fazendo automático,
E esses hábitos são prejudiciais à tua saúde, prejudiciais aos teus relacionamentos, prejudiciais no teu convívio social. Você começa a identificar alguns hábitos que estão matando você diariamente, mais rápido ainda do que o processo natural, que todos nós iremos morrer. Mas alguns hábitos podem estar acelerando isso. Alguns alimentos indevidos, algumas bebidas ingeridas indevidamente, algumas substâncias que você tem feito uso cotidianamente, pode estar te fazendo um grande mal. Então você precisa identificar isso. Antes de você pedir a libertação de tudo isso que eu estou falando para você, você precisa identificar, você precisa ter clareza daquilo que você quer para a sua vida. Porque muitas vezes nós jogamos para Deus e falamos assim, Deus quer que eu viva assim, Deus quer, Deus sabe. Não, identifica isso. Jesus olhou para o cego Bartimeu e perguntou, o que queres que eu te faça? Mas estava ali diante de Jesus, um cego, com os olhos que foram arrancados pelos romanos. Eu pergunto para você, o que você quer ser mudado? O que você quer ser transformado? O que você quer deixar na sua vida? E você pode começar a caminhar através disso. Buscar uma pessoa que possa te ajudar. Buscar alguém que possa te auxiliar, para te dar força, para te dar esse caminho, te mostrar as janelas de possibilidades, para que você possa ser melhor. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha de expor, deixar emergir o que precisa ser colocado para fora. Porque é a partir disso aí é que as nossas vidas começam a ter um crescimento, sabe? Não naquela progressão aritmética, mas numa progressão geométrica. Você vai perceber o quanto que você, quando você olhar para trás, fala assim, meu Deus, como eu mudei, como eu me transformei, como eu me tornei uma pessoa melhor. E o quanto que você vai valorizar o teu dia a dia, as tuas manhãs, as tuas noites, os momentos que você estiver em família, os momentos que você estiver com seus amigos, no trabalho. Você vai ver quanto que isso é gratificante quando você começa a romper, tirar essas couraças, muitas vezes essas couraças que impedem de você ser melhor para a vida, de você acreditar que você pode vencer. Quando você começar a investir em você, essa é a grande excelência. Isso é o olhar daquelas pessoas, como aqui o livro o Profissional em Comum, é quando você acredita que o mercado está sendo posto e que você pode conquistar o que você quiser. Você pode chegar aonde você quiser. A partir desse despertamento, a partir desse comprometimento, desse envolvimento. E a partir do envolvimento você vai se desenvolvendo cada vez mais. Porque quem não se envolve, não se desenvolve. Porque quem se compromete, ele se torna distante e não vai aprender pelas suas experiências. Nós estamos num processo de crise e agora é o momento de mudarmos o nosso processo, de buscarmos novas maneiras, novos métodos para alcançarmos maiores resultados para as nossas vidas espirituais, nossas vidas pessoais, relacionais, sentimentais. É o momento de mudança. É o momento de você valorizar mais o seu tempo. É o momento de você valorizar mais a tua experiência no trabalho. Quantas pessoas estão tendo experiência hoje, através de todo esse processo que nós estamos vivenciando, nesse momento de crise que estamos enfrentando mundialmente? Essa é a grande oportunidade. Eu quero que você tenha consciência disso. Quem é você? Só você pode responder. Tem pessoas que falam assim, minha mãe me conhece, meu pai me conhece, minha esposa me conhece, meu marido me conhece. Não! As pessoas veem você. Elas têm uma percepção de você. Mas você, só você, pode dizer quem é você. E eu torço para que você encontre, nesse mesmo caminho, essa pessoa de Jesus. Eu torço que você encontre nas suas leituras, no seu dia a dia, no seu relacionamento, na sua convivência, no seu coletivo, dentro da sua comunidade. Eu torço que você encontre esse Jesus, que está dentro de você. Que você possa falar e conversar com Ele todos os dias. Que você possa ter essa experiência de ouvi-lo quando você perguntar alguma coisa. Pare um pouquinho. E Ele vai falar profundamente ao teu coração. A tua voz, a sintonia e essa harmonia do teu pensamento com o teu sentimento, você vai entender a voz
dessa plenitude, dessa paz que habita em cada um de nós. Procure sempre fazer o bem. Procure sempre oportunizar a porta da gratidão, da generosidade, do acolhimento às pessoas que estão do teu lado. E você vai sentir essa grande alegria. Jesus criava esse ambiente. Ele gerava esse ambiente para que todos aqueles pudessem estar presentes e sair dali na sua completude, completos em si mesmos, porque nós fomos feitos completos. Que Deus possa te abençoar mais esse dia, que você possa ter uma semana de excelência, que você possa criar essa semana de excelência, de muitas mudanças, de crescimento, de vitalidade, de certeza. É que eu torço isso por você. E eu quero te pedir que você, se você não está ainda inscrito no nosso canal, inscreva-se aí. E vai multiplicando, vai passando, vai replicando essas mensagens para que as pessoas possam ter esse acesso. Para que as pessoas possam também beber um pouquinho dessa fonte. E que eu e você possamos crescer cada vez mais. É isso que eu te peço, mais uma vez. O nosso muito obrigado, nosso abraço e até a próxima live no nosso próximo domingo. Um grande abraço.